Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Santo Agostinho, sobre sua filosofia e a sua filosofia que está extremamente ou intimamente entranhada com a sua teologia. Na filosofia de Agostinho ele vai colocar a centralidade da Trindade Divina. A Trindade Divina é o centro do pensamento de Santo Agostinho, de toda a sua filosofia. Então, bora lá então falar um pouquinho sobre ele. Então, a Trindade por Santo Agostinho, implica a identidade substancial das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A diferença é apenas relacional, ou seja, de relação. O Pai tem um Filho, mas não é o Filho tem um Pai, mas não é o Pai, né? O Espírito tem o Pai e o Filho, mas não é nem o Pai nem o Filho. Então, a Trindade é um ser, enquanto é o sumo ser, o ser supremo, e enquanto sumo ser, Deus cria, é o Criador, aí é o Pai. É verdade, enquanto suma verdade, Deus ilumina a nossa mente, ilumina através do Espírito Santo e nos salva através de seu Filho Jesus Cristo. E amor, né? E a encarnação do amor em Jesus Cristo, enquanto sumo amor, enquanto amor supremo, enquanto verdade suprema também, Deus beneficia, Deus nos ama e nos traz benefícios. Então a criação, o mundo é criado segundo a razão, isto é, segundo as ideias, paradigmas que estão na mente de Deus. Então Deus, antes de criar o mundo, ele já tinha em sua mente as ideias daquilo que ele queria criar, depois tornou essas ideias concretas na criação. Ex nihilo et sub acti, isto é, Deus não age sobre uma substância pré-existente, sua ou externa a si, mas cria a partir do nada. Então, é ex nihilo et sub et, né? Ou seja, ex nihilo cria a partir do nada. Deus não cria a totalidade das coisas como já atuadas, né? Mas insere no criado as razões seminais das coisas, porque aí já há uma espécie aí de previsão, ou de uma profecia, ou de alguma forma aí, uma antevisão da evolução no pensamento de Santo Agostinho, que pouco a pouco as coisas vão se desenvolvendo. Então Deus não cria as coisas na sua forma final, ele cria e coloca nela, né, uma razão seminal evolutiva, e essas coisas que foram criadas por Deus vão evoluindo à medida que o tempo passa, vão mudando também. Então tem a doutrina da iluminação, a alma tem critérios de conhecimento imutáveis e necessários que lhe vêm de Deus, e nós conhecemos graças à luz divina que nos ilumina e nos permite conhecer. Então a mente de Deus tem em si os modelos imutáveis e eternos das ideias, de todas as coisas, e aí de certa forma aproxima-se de Platão, apesar de que há questionamentos sobre a dualidade platônica, sobre os dois mundos de Platão, o mundo das ideias e o mundo sensível, mas o Agostinho claramente ele vai nessa interpretação, que foi a interpretação que acabou historicamente sendo a interpretação predominante sobre o pensamento de Platão. Então, as ideias verdadeiras, a essência de todas as coisas está na mente de Deus, e Deus permite ao ser humano ser iluminado e conhecer essas ideias. Então, Deus, no momento da criação, ele participa as coisas, a capacidade de manifestar-se pela verdade, e as mentes, a capacidade de colhê-las. Então, as coisas manifestam a verdade, e a nossa mente, a mente humana, tem a capacidade de colher essa verdade das coisas, mas somente através da iluminação. É a graça divina, é a iluminação de Deus, é a luz de Deus que permite com que a gente conheça as coisas e chegue ao conhecimento da verdade. Ele vai falar também do amor. No homem, assim como na Trindade, o amor é essencial. O ser humano é o ser essencialmente amoroso, né? A virtude, com efeito, reduz-se à ordem ou a ordo amores, ou seja, amar a si mesmos, os outros e as coisas conforme sua dignidade ontológica, ou seja, cada coisa, né, nós devemos amar de uma maneira diferente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas primeiro, amar o próximo como a gente ama a si mesmo, e amar as coisas também, mas num grau de amor menor do que as pessoas, né, o próximo e a Deus. Então, o amor perfeito é o amor doador, o amor caridade, o amor caritas em latim, o ágape em grego, né, que é o amor sacrifício, que tem em Cristo, Deus feito homo vértice supremo, ou seja, o amor supremo encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo e se sacrificou para poder salvar a humanidade. Então, o mundo, né, a visão de Agostinho do mundo, Santo Agostinho, todas as coisas têm uma unidade, né, tem ordem, tem forma, e essas características são vestígios que a Trindade deixou nas coisas, né? São as três características do mundo: a unidade, ordem e forma, que são a mesma coisa que a Trindade ali, né? São as três coisas que Deus, Trindade, deixou nas coisas criadas. Graças a essa nós podemos remontar do mundo a Deus, a partir do mundo nós podemos chegar até Deus, do conhecimento do mundo nós podemos chegar ao conhecimento de Deus, a partir dos graus de perfeição que existem no mundo. Então existem coisas mais ou menos perfeitas, e à medida que a gente vai avançando no conhecimento das coisas perfeitas, a gente chega na suma perfeição, na perfeição plena,
na perfeição suprema que é Deus. Então o homem, segundo Santo Agostinho, a sua antropologia, ele é pessoa, isto é, um indivíduo que não se divide, irrepetível, só existe eu, por exemplo, só existe um de mim, assim como só existe um de vocês, aí que me vem, me assiste e me escuta. Então é pessoa, persona, é pessoal, é individual, é irrepetível. É a imagem das três pessoas da Trindade, e com efeito porque é um ser, conhece, tem o poder de conhecer, o conhecimento supremo, a onisciência está em Deus. A gente tem só a capacidade de conhecer, mas não atingimos jamais, porque não somos Deus. O conhecimento pleno, o conhecimento absoluto, a onisciência, e ama também. Deus ama, a gente ama refletindo o amor de Deus. Então nós temos, os seres humanos têm em si uma faculdade da vontade, que é diferente da faculdade da razão. Então a razão pode saber o que é certo, mas a vontade pode, mesmo sabendo o que é certo, fazer o errado. É o que o São Paulo disse, né? Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então não adianta você saber o que é o bem, a coisa certa, como dizia, por exemplo, Sócrates e Platão. A partir do momento que a gente conhece o bem, a gente automaticamente pratica o bem. Ninguém faz o mal por maldade, faz por ignorância. Para o Santo Agostinho, a gente pode fazer o mal por maldade, sim, porque é a vontade. Mesmo conhecendo o bem, a gente pode praticar o mal. Porque é a vontade que comanda a nossa liberdade e não a razão. A razão é algo diferente aí. Então a vontade livre é a que escolhe o bem superior, é verdadeiramente livre, né? A vontade escrava é aquela que escolhe os bens inferiores e assim cai no pecado. Então a vontade livre é aquela que escolhe o bem superior em vez do bem inferior, isto é, que vive para Deus. O conjunto dos homens que vive para Deus forma a cidade celeste, a cidade de Deus que é o conjunto, e o conjunto dos maus forma a cidade terrena, né? A cidade dos homens. Então, ele faz a distinção também da cidade de Deus e da cidade dos homens. Então, a vontade livre é aquela que escolhe o bem superior em vez do inferior, e é aquela que vive para Deus. Então, o mal não tem um estatuto ontológico, o mal não existe em si, mas o mal é somente uma carência de bem. Mas nasce da confusão e de um bem inferior com um bem superior. Então não existe o mal, porque se o mal existisse, Deus que teria que ter produzido. E como Deus é sumamente bom, onisciente, onipotente, onipresente, também onibenevolente, então ele só pode fazer o bem, não pode fazer o mal, e tudo que é criado só poderia ter sido obra de Deus. E se existe o mal, mesmo que o mal tenha sido obra de um demônio, quem criou o demônio, de certa forma, criou também o mal, teria sido Deus. Então, para não cair nesse erro lógico, Santo Agostinho diz que não existe o mal nada mais é do que a ausência de bem, um bem inferior. Assim como a escuridão não é a escuridão é a ausência de luz, a escuridão não existe em si. Então, o homem encontra, sobretudo em si mesmo, a prova da existência de Deus que se manifesta como verdade, é o mestre interior, a verdade está dentro de nós e aqui ele segue na mesma linha de Sócrates e Platão. Então, esse é um pouco do pensamento de Santo Agostinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compreendido o conteúdo e que possa ajudá-los aí, aqueles que estão procurando conhecer um pouco mais sobre esse grande filósofo do início ali da Idade Média, da transição do mundo antigo para a Idade Média, bastante influenciado, um dos grandes pensadores e filósofos da patrística, dos padres da igreja. Então é isso aí. Hasta la vista, e até a próxima.